Bem-vindos. Gostaria de, nesse momento, registrar a alegria que temos de estarmos nesse trabalho no ambiente virtual para dividir com todos uma reflexão sobre a necessidade que todos temos da prece diária e a necessidade que temos também da prece em coletivo com aqueles irmãos nossos de convivência mais próxima. E esse é um ensinamento que Jesus nos trouxe. Esse é um ensinamento que Ele, através de seus apóstolos, Ele multiplicou. Através da oração em coletivo, temos a potência de modificar a programação de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, de interferir no processo pedagógico de educação dos pensamentos e sentimentos. Então, iniciando esse nosso encontro, elevando o pensamento e o sentimento ao alto, agradecendo pela oportunidade do trabalho, pedindo o concurso de nossos mentores e agradecendo também pela oportunidade da vida, dos desafios que representam espaços de aprendizado e que possamos com alegria enfrentá-los com esta visão. Que assim seja. O Evangelho de hoje, que nos cabe fazer uma leitura, breve reflexão, está no capítulo 3, está contido no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 19, que depois de ter tratado das diversas moradas na casa do Pai, trata de uma das leis do universo, que é a lei do progresso. Diz o Evangelho: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram a sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que eles avançam, eles mesmos na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, ou dos animais seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quando essa ideia é grande e digna da majestade do Criador,
quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Que nós estamos vendo uma reflexão sobre o espaço da humanidade. A terra, segundo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, em grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador, que é o espaço que nós vivenciamos nessa conjuntura da história. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Há poucos dias comemoramos a memória de um espírito altamente comprometido como benfeitor, que é o espírito de Francisco de Assis. E Francisco de Assis, no que diz respeito ao sentimento de humanidade, ele traduzia de forma muito mais próxima a compreensão que Jesus tentou nos ensinar sobre o sentimento de humanidade. São Francisco se dirigia ao sol e à lua como irmãos, irmão sol, irmã lua, aos animais, justamente porque ele encontrava sentido no sentido de humanidade, na medida em que a compreensão de humanidade ela tem que ultrapassar ao que normalmente nós referimos, para entender que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, estando nós em qualquer dos reinos. Ou seja, a compreensão de fraternidade, ela envolve a compreensão de que todos os filhos da criação são irmãos entre si. Por isso ele se dirigia à lua, ao sol, aos animais, como irmãos, porque todos filhos do mesmo Pai. E todos seguindo a lei do progresso. Encontramos, portanto, nessa linda passagem de Santo Agostinho, esses ensinamentos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Bem importante neste momento esta reflexão, quando a bênção, e assim nós precisamos olhar, a bênção da pandemia nos coloca cada vez mais próximos da nossa essência divina, nos coloca na frente do espelho, a refletir
sobre as nossas necessidades de evolução, de crescimento, de aprendizado. E funciona certamente no nosso processo de adaptação para um novo mundo, que nós possamos aproveitar justamente este momento no nosso processo de edificação, para nos tornarmos aptos a acompanharmos este processo de transição planetária. O nosso compromisso de divulgação da prática do Evangelho no lar pede que possamos fazer a referência sobre a importância da oração, como, segundo diz nosso querido Divaldo, o único meio de harmonização do indivíduo consigo e com o cosmos, e o único meio, o único, não é um dos, o único meio de harmonização no nosso ambiente doméstico. A mesma declaração nos traz Leon Denis, fazendo uma referência a uma fala do apóstolo Paulo. E vários são os rastros que Jesus claramente nos deixou, no sentido de que é o conduto pedagógico que nos leva de um determinado estágio mental e de sentimento para um espaço mental mais sadio, mais elevado, onde as companhias serão melhores e certamente o nosso processo de elevação se desenrolará, se desenvolverá de uma forma mais eficaz, mais rápida e com menos dor. A oração nos aproxima da compreensão dos desígnios do Pai. Sobre o tema oração, eu trago uma referência que nos faz Joana de Ângeles, também através de Divaldo, mas antes dessa referência, nós precisamos ter em mente que a prática do Evangelho no lar é uma prática simples de reunião da família em torno de uma mesa, num ambiente familiar, que melhor nos aprover, e que nós possamos fazer uma oração no início, uma no fim. Precisa ser um ato de coração, para que funcione efetivamente como oração. Oração é algo que nos eleva, é um pensamento que nos eleva, é um sentimento que nos eleva, é uma boa ação. A boa ação, aliás, é a oração que mais agrada ao Pai, está no Livro dos Espíritos. Após a oração inicial, se abre aleatoriamente ou de forma sequencial o Evangelho, se faz uma pequena leitura e uma pequena reflexão sobre o tema. Posteriormente se pode fazer as nossas vibrações, os nossos pedidos, encerrando com uma oração. Não é um ambiente para debates, é um ambiente para convergência, é um ambiente para confraternização familiar, é um ambiente, como diz Divaldo, em que a gente tem a oportunidade de, com muito cuidado, refletir sobre o que aconteceu na semana, fazer uma repactuação de harmonia, de construção de um processo de elevação. Mas, rapidamente, Joana de Ângeles nos faz algumas referências nesta obra Seja Feliz Hoje, psicografada por Divaldo, capítulo 20. Diz Joana: orar é romper as barreiras mentais limitadoras das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos da vida. E aí faz uma série de reflexões. Essa é uma leitura fantástica dessa obra, especialmente
esse capítulo é muito consistente, como de fato todas as manifestações da Joana. E finalizo por conta do tempo, com um dos últimos parágrafos. Joana diz o seguinte: reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Mas aí cita ela: esta, porém, não é a sua finalidade real, solucionar os problemas que promovem o ser, mas o inspirar o ser na equação, dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Nem sempre aquilo que se solicita em um momento aflitivo terá o mesmo valor e significado passados a urgência e o padecimento. E essa frase aqui é espetacular. Orar é buscar a paz de Deus para a caminhada iluminativa. Orar é buscar a paz de Deus para a caminhada iluminativa. Na verdade, o texto nos traz a plena compreensão de que o grande pedido que seria hábil fazermos nas nossas reflexões é o pedido para que possamos, no nosso esforço, cada vez mais nos aproximarmos dos desígnios do Pai, que sempre está conosco e que sempre nos dá tudo o que precisamos. Muitas vezes reclamamos, mas só o reclamamos porque não conseguimos sondar os desígnios do Pai, que são sempre para o nosso bem. Então, com essas colocações, encaminhando o encerramento desse encontro, em agradecimento, e que possamos, na caminhada, cada vez mais, buscarmos a aptidão, buscarmos a luz, buscarmos a aptidão para compreender os desígnios do Pai, trabalharmos a nossa resiliência, trabalharmos a paciência e, principalmente, construirmos pelo trabalho e pela reflexão a fé, produto de um processo racional. A fé, aquela que transporta montanhas, citada por Jesus. Que assim seja.